draguetes! No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho de mim. Eu trouxe o vídeo 20 fatos sobre mim, sobre a minha infância primeiro e a minha adolescência, porque eu quero fazer muitos desses vídeos pra intenção mesmo da gente se conhecer um pouquinho melhor, pra vocês saberem quem é a Alice, ou a Brega, como alguns gostam de chamar. Tô aqui com minha pesca pra que eu não esqueça de nada. Ó, o primeiro fato é o seguinte, eu entrei na Pan-Americana, que é um colégio aqui de Salvador americano, com 2 anos e meio. E meus pais ficaram na época um pouco preocupados, porque eu era a única menina da sala. E assim, depois de 3 semanas no colégio, a professora chamou a atenção de meus pais, dizendo que eu... Capeta, porque eu mandava em todos os meninos e eles me obedeciam. Era tipo assim, ela chegava e falava assim, agora todo mundo vai fazer o exercício de matemática. E praticamente eu gritava e dizia que ninguém ia fazer nada. Outro fato da minha infância, e esse não é tão engraçado, é meio que triste, foi que eu ralei essa metade do meu rosto. O que aconteceu? Foi em Pitubaville, no bairro de Pitubaville, aqui em Salvador. Eu lembro que eu fui fazer um trabalho de sala com uma colega minha na época, e depois que a gente acabou, ela fez assim, vamos dar uma volta de bicicleta com os amigos meus. Eu, acho que já era meio safadinha na época, falei, vamos dar uma volta de bike. Fui na garupa do rapaz. O rapaz caiu, ralou o joelho e começou a chorar. Quando eu vi, eu ralei meu rosto, mas ele não ficou ralado por uma semana nem um mês. Ele ficou 1 ano em carne viva. E eu sofri bullying, entendeu? Eu sofri bullying no colégio, eu fui chamada de bruxa. E eu lembro que foi um período bem difícil na minha vida. Eu realmente senti muito, sim. Foi muito triste essa época. E até hoje eu tenho uma cicatriz, ninguém percebe. É só um risquinho que tem aqui. Provavelmente não vai dar pra ver agora. Mas assim, na época foi algo que me assustou muito e me traumatizou também. Falando em traumas, vamos para o terceiro fato. O terceiro fato é que eu, quando nova, cortei o cabelo Chanel aqui. Gente, meu cabelo não era assim. Quer saber? Vamos cortar esse cabelo, Alice. Vamos cortar, que eu tô sentindo que é esse o problema do seu cabelo. Pra que ele cresça e fique com volume, ondulado, sabe? Enfim. E aí, na época, eu cortei meu cabelo Chanel e eu não tenho uma foto pra contar a história hoje em dia, porque eu rasguei todas. Esse foi mais ou menos o período que meu rosto tava ralado, então se minha autoestima já tava lá embaixo, ficou pior ainda. Eu era o cão chupando manga e basta te dizer que eu não peguei ninguém nessa época. Foi uma época bem traumática da minha vida, realmente. Quanto a esportes, digamos assim, eu fiz balé quando pequena, mas eu odiava ir pro balé. O que eu gostava do balé era a lojinha que eu comprava xuxinha e roupinhas fofas pro balé. Eu já era consumista desde essa época, gente, que loucura. E o pão delícia com a coca de 500, que eu amava também. O que eu amava do balé era isso. Eu não gostava de fazer apresentação, quer dizer, na época da apresentação eu gostava, mas eu era mais baixa da sala e nem sempre eu ficava na frente da fila, que era o normal, de tão ruim que eu era. A professora já devia dizer para os meus pais que eu não tinha muito futuro como bailarina. E não é à toa, né? Porque minha postura não é das melhores, nem o meu corpo, e eu não sou bailarina. O meu primeiro beijo, eu fiz equitação, gente, então o meu primeiro beijo foi numa baia de cavalo. Cheirava a pum-pum de cavalo. E foi horrível, porque eu cheguei pro rapaz na hora e falei, como é que beija? E ele simplesmente fez aqui, ó. Ele botou a língua pra fora. Isso foi tão traumático pra mim, que depois que acabou o primeiro beijo, eu comecei a me limpar, assim, e foi horrível. Eu fui no colégio, nesse colégio que eu estudei a vida toda, até os 18 anos, eu fui líder de torcida. Sim, cheerleader, mas eu fui líder de torcida sem conseguir escalar, dar uma cambalhota ou fazer estrelinha. Não me pergunte como, mas se você estudou comigo, você provavelmente vai lembrar dessa minha época como líder de torcida. Eu não era uma boa líder de torcida, mas eu acho que eu me considero uma boa atriz. Porque no colégio eu sempre fiz teatro e é uma paixão da minha vida. Se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse fazer teatro hoje em dia, se o tempo me permitisse, eu faria. Porque, gente, eu fiz algumas peças no colégio e é uma coisa assim que me traz muita alegria lembrar. Eu fui muito feliz nessa época do colégio. E enfim, se eu puder, quem sabe, né, eu não volto hoje em dia fazendo alguma aula de teatro aqui em Salvador. Se você souber de alguma pra me indicar, por favor fale, viu, que eu tenho super interesse. A primeira bebida foi a tequila e foi uma bebida que eu bebi por muito tempo e adoro até hoje. Outro fato foi que com 15 anos, ao invés de eu fazer aquelas megas festas de 15 anos, eu fiz uma festa pequenininha e meus pais me proporcionaram uma viagem que na época, não sei se hoje se chama assim, é a Eurojovem, que eu fiz com a agência aqui de Salvador Turismar, que eu nem sei se existe, mas assim, era muito boa na época. E eu lembro que o primeiro dia de viagem a gente estava em Londres e lá eu comprei uma presilha, que era uma borboleta toda brilhante e grande aqui. E eu fui denominada por algumas meninas ao longo da viagem inteira, ao longo desse mês, como menina borboleta. Mas era em tom pejorativo e só eu via como elogio. Eu sempre fui louca por coisa de cabelo, laços, enfim. E assim, eu nunca tive vergonha de usar coisas muito grandes. Mas assim, logo no primeiro dia de viagem eu já sofri esse bullying naquela época. Sofri um pouquinho agora, de lembrar. E se fosse hoje em dia, dá o processo, só isso não pode dizer. Uma história super engraçada que eu tenho é de uma pesca. Sim, gente. Quem pesca não sabe
da escola, não é mesmo? E eu pesquei numa prova de matemática minha de uma amiga. A coisa mais insana de tudo é que eu pesquei dela, porque eu sou uma mula em matemática, eu não sei nem fazer o 10% da conta, se duvidar. Eu sou realmente burra em matemática. E a prova era com calculadora. E deu erro na calculadora. E quando o professor entregou a prova, ele fez tipo assim, Alice não sei quemzinha. Deu um erro na calculadora das duas, tipo assim, óbvio que ele percebeu que eu pesquei, mas não tem problema não. Amanhã vocês refazem a prova. Minha cara na hora foi tipo assim, ferrou, eu vou tirar 0. Dito e certo, ela chegou assim, não relaxa, até mesmo você estuda. Eu falei, querida, qual é a parte de eu sou uma mula em matemática desde a barriga da minha mãe que você não entendeu? Vai ser impossível eu aprender de hoje pra amanhã tudo que eu tenho pra aprender. E provavelmente eu tirei 2 e ela deve ter tirado 10. Outra história engraçada foi que quando eu me formei, assim, na Pan-Americana, a gente tinha uma tradição que era a turma que estava se formando fazia Casa Mal Assombrada. Eu sempre gostei do Halloween, então obviamente foi algo assim que eu amei fazer. Mas de última hora eu fui colocada pra ser exorcista da Casa Mal Assombrada. Então eu fui toda de branco, me colocaram uns crucifixos, um sangue fake, uma maquiagem bem pesada, assim, me colocaram numa maca deitada. E eu lembro assim que eu fiquei com certo medo, eu falei assim, minha nossa senhora, eu tô fazendo exorcista. Ah, e pra piorar, a gente comprou sorvete de creme, e aí eu botava na boca e gorfava nas pessoas. Foi uma coisa assim, bem louca e bem medrosa, porque era uma Casa Mal Assombrada, né? E eu lembro que antes de começar a Casa Mal Assombrada, antes dela abrir, antes de eu começar a atuar como exorcista, enfim, eu lembro que eu rezei 10 Ave Marias e 10 Pai Nossos de tanto medo que eu fiquei. Essa foi uma coisa que realmente me marcou demais. Teve uma história engraçada com minha irmã, Ana Luísa. Eu era muito pirracinta quando pequena. E aí eu lembro que uma vez a gente chegou em casa morrendo de fome e eu tava pirraçando ela. Uma coisa. E aí sim que a menina botou comida na mesa, era carne de sol e pirão de leite, que era uma comida que a gente ama. O pirão de leite tava pelando, ela simplesmente pegou o pirão de leite, enfiou na minha testa e eu gritava porque tava queimando e eu fui tomar banho. E foi uma história meio traumática que minha irmãzinha fez comigo. Outra coisa engraçada é que quando pequena eu veraneava na ilha de Taparica, então eu gostava, né, de comprar coisinhas nos artesanatos da ilha. E eu lembro que eu comprei um contregum. Gente, um contregum, aquele negócio da conchinha que você botava aqui, eu botava na perna. E eu usei sim um contregum. Meus apelidos. Eu tive 2. Um que até hoje pega, e eu não vou mentir pra vocês, não é a coisa que eu mais amo na vida, mas meu nome é difícil e eu não tenho muitos apelidos. É Lica. Provavelmente, se você é minha amiga, você me chama de Lica. Não tem problema, pode continuar me chamando, eu não odeio. Mas assim, eu não acho ele lindíssimo, digamos assim. E para as pessoas que não eram do meu colégio ou da minha faculdade, que veraneavam comigo na ilha, digamos assim, essas pessoas me conheceram e me chamam até hoje de Alicinha. Gente, assim, eu não sei se eu gosto muito não. Eu não vou dizer que é feio nem nada. Eu acho que assim, meu nome é um nome complicado, eu gosto do nome Alice, mas fica muito sério, então realmente eu não vou reclamar não. Podem me chamar de Lica ou Alicinha, que tá tudo certo. No meu aniversário de 6 anos, meus pais falaram que eu podia fazer qualquer coisa que eu quisesse, qualquer tema. Mas eu era alucinada desde aquela época por El Chan, pra ser mais específica, por Carla Perez. Então eu cheguei pra meu pai e minha mãe e falei que eu queria meu aniversário de Carla Perez. Sim, isso aconteceu. E eu tenho um vídeo até hoje desse aniversário. E no início da festa eu tô vestida assim, com um vestido todo bonito, de minha calça, toda maravilhosa. E aí quando começou o mágico, na época que era high show, não sei se vocês lembram, ele começou a cantar assim, e agora a gente chama aniversariante. Gente, tem uma roupa de Carla Perez que eu vou tentar achar pra mostrar pra vocês. Simplesmente é uma roupa azul e preta. Minha avó encontrou em São Paulo a roupa igual para mim. Era uma botinha preta, aí tinha uma faixa aqui, era barriga de fora. Eu nunca vou esquecer desse aniversário, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida e um dos dias que meu pai, coitado, se sentiu mais envergonhado porque ele viu a filha dele com 6 anos se rebolando toda. Foi uma coisa assim meio trágica, digamos, pra um pai e pra uma mãe, mas ai gente, eu fiquei tão feliz e tão realizada que eu acho que valeu super a pena. Meu filme predileto quando criança, acho que assim, tirando os da Disney tradicionais, existia um filme que eu era viciada, que meu pai sempre me botava pra assistir junto com a Ana Luísa, que era Indiana Jones. Eu sempre gostei de Indiana Jones. E é um filme que se estiver passando na televisão hoje, eu vou assistir porque me traz boas lembranças. E me lembra das tardes que eu tinha com minha irmã e meu pai comendo pipoca, bebendo refrigerante e assistindo a tarde toda esse filme. Todos, porque são vários, né? Vamos lá. Outra história engraçada é que a primeira vez que eu tirei cutícula, a menina tirou um bife da minha unha. E eu sempre tive problema com sangue, assim, de desmaiar, de passar mal. E de fato eu cheguei pra ela e falei, depois que ela tirou, assim, tipo, meu Deus, eu tô passando mal, tô um pouco tonta. Ela falou, peraí que eu vou pegar água. Eu, não, pode deixar que eu pego, que a gente tava aqui na minha casa. Eu fui andando e a menina daqui de casa deu um berro. Tipo assim, seu Casimiro, a Alice tá passando mal. Quando meu
pai veio em minha direção, ele disse que eu tava branca. Eu simplesmente fiz assim, pai... Eu não tô me sentindo, aí eu... Foi a primeira vez que eu desmaiei. Eu desmaiei no colo dele e a única lembrança, quer dizer, a lembrança mais forte que eu tenho é ele me acordando cheio de tapa na cara. Tipo assim, eu lembro ele tentando me acordar, tipo... Foi a primeira vez que eu desmaiei. Eu desmaiei no colo dele e a única lembrança, quer dizer, a lembrança mais forte que eu tenho é ele me acordando cheio de tapa na cara. Tipo assim, eu lembro ele tentando me acordar, tipo... Alice acorda, ele gritando, Alice acorda, pá, um tapa na minha cara. Fato de número 18 é que eu nunca fui pra nenhuma festa, tipo, o que tinha aqui em Salvador, Cala a Boca e Beija Logo, nenhuma matinê, The Book is on the Table. Meus pais eram meio chatos, eles não deixavam ir pra essas festas e, consequentemente, eu tenho menos histórias para contar nesse aspecto. 19. Na minha formatura do colégio, no caso, tinha um orador e ele tinha que falar um pouquinho de cada aluno, né, da sala. E aí a coisa que ele falou de mim, basicamente, na frente da minha família inteira, de todos os meus professores, foi que a Alice... Era a aluna que me enxoava o mês todo. Gente, eu fiquei vermelha na hora. Foi a única coisa que ele falou de mim. Ele falou isso, falando assim, Alice me enxoava o mês todo, e eu acho que ela me enxoava o mês todo porque ela chegava todo dia dizendo que tava com cólica na aula de educação física. Eu nunca gostei de fazer educação física, eu era muito ruim, então de fato eu sempre chegava com a desculpa assim, eu tô com cólica, e a professora já tinha notado isso, então ela falava de novo, Alice, eu falei, professora, a minha menstruação vem mais de uma vez ao mês. Era uma mentira assim, escrachada, absurda, mas foi uma vergonha enorme, porque minha avó de 80 e poucos anos estava na hora que isso foi dito, meu pai, minha mãe também, e depois quando acabou de falando, tipo, poxa Alice, foi isso que tiveram a dizer pra você? Então assim, você vê que eu era uma pessoa meio sem vergonha, digamos assim. E o último fato, digamos assim, também envolve o meu colégio, e também é uma história assim que eu não deveria me orgulhar muito. É que, como eu falei, eu fingia muito que eu tinha cólica. Enfim, teve uma dessas vezes que eu fingi que eu tava com febre, que eu tava passando mal pra não fazer aula de educação física, e eu fui pra enfermaria. Eu fui pra enfermaria e falei logo com a tia, a enfermeira, e fiz assim, tia, eu tô enjoada e com febre, faz um chazinho pra mim. Por favor, ela, você tem certeza que você tá passando mal, Alice? Eu falei, tenho certeza. E ela é um amor de pessoa, inclusive, a enfermeira. E aí, ela me colocou na maca, me trouxe um chá e falou, peraí que eu vou pegar o termômetro. Quando ela pegou o termômetro e botou pra achar a minha temperatura, ela voltou pra mesa dela e eu fiquei sozinha. Na hora, eu sabia que o termômetro não ia dar nada, porque, obviamente, eu não tava com febre. Eu simplesmente peguei o termômetro e botei dentro do chá pra ver se subia a temperatura. E obviamente que eu quebrei o termômetro da enfermeira. E pra dizer isso pra ela, foi horrível, gente. Foi tão horrível. Eu pedi tanta desculpa pra ela não falar pro diretor, enfim, não me queimar. E de quebra ela deixou eu ficar lá um pouquinho na enfermaria só pra filar um pouco de aula. E é isso, gente. Esses são os 20 fatos sobre a minha infância/adolescência. Espero que vocês tenham gostado. E eu acho que é uma boa forma, né, da gente se conhecer um pouquinho mais. Se você gosta de vídeos como esse, por favor, dê um like aqui. Se inscreve no canal do YouTube pra gente ficar mais próxima. Comenta aqui que tipo de vídeo vocês querem ver. Fala um pouquinho da sua experiência também na sua infância e na adolescência. E eu espero ver você no próximo vídeo, hein? Um beijo. Tchau, Braguete!